Quero ler esse texto com você e depois orar, para que então a gente medite na palavra de Deus. Diz assim, Apocalipse capítulo 13, do verso 1 até o verso 18. Vamos ler todo o capítulo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos orar? Senhor Deus, nos dá a graça de mais uma vez poder compreender, ó Deus, a Tua Santa Palavra. Também aplica ela em nosso coração e a nossa alma, para que saiamos daqui, de fato, ó Deus, com o coração transformado com as verdades do Teu Evangelho, que daqui da Tua Palavra emanam. Conduz o nosso coração e que o Teu Espírito nos ensine e tire dos nossos olhos qualquer tipo de atrapalho, ó Deus, para compreender a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Querido, esse texto de Apocalipse, Apocalipse capítulo 13, é considerado um dos textos mais difíceis da Bíblia. É uma passagem que é um pouco misteriosa, não é? Temos nessa passagem o que já ouvimos, né? Se você já faz parte da igreja evangélica há um tempo, você com certeza já deve ter ouvido muitas e muitas vezes 666, não é? É interessante porque há muita discussão em cima desse capítulo, do entendimento desse capítulo, sobretudo também sobre esse número da besta, esse número de homem que o apóstolo João então revela aqui nesse texto, e que ao longo aqui do nosso desenvolver a gente vai culminar nele. Mas o que eu quero aqui então chamar a sua atenção, antes de fato entrar no capítulo 13, é que é fundamental que a gente volte brevemente no capítulo 12 para entender o que é que está se passando ali, porque o capítulo 13 ele é uma consequência, continuação daquilo que está ocorrendo no capítulo 12. Se você se lembra bem, o capítulo 12 trata da mulher e do dragão. O dragão está querendo devorar o filho da mulher, o Senhor Jesus Cristo. E o texto narra que o Senhor Jesus nasceu da mulher e foi assunto aos céus. O dragão não conseguiu devorá-lo. O dragão não conseguiu pegá-lo e matá-lo. E nós lemos então ali no verso 12, volte aí a sua Bíblia, capítulo 12, verso 12, nós vemos que quando o Senhor Jesus então, ele é assunto aos céus, ele volta para a presença do Senhor agora com o corpo glorificado, depois da sua ressurreição, nós vemos que o diabo então é expulso da presença de Deus e é enviado à terra, para que ali então ele aguarde até o último dia a vinda do Senhor Jesus, para que ele seja condenado eternamente para o lago de fogo. Mas quando o diabo então é expulso, quando o dragão é expulso do céu, ou seja, ele não tem mais como acusar os eleitos do Senhor, porque o Senhor Jesus então morreu por eles, e agora não há mais nenhuma condenação para eles. O diabo então não tem mais nenhum direito de, na presença do Senhor, acusar os eleitos do Senhor, e por causa disso então ele é expulso da presença do Senhor e desce, é enviado, é expulso para a terra. E o verso 12 então, do capítulo 12 de Apocalipse diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. O que é que o texto diz? Cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, o diabo, o dragão, ele é expulso e ele sabe que ele já perdeu a batalha. Ele sabe que não há como vencer. E o grande ponto aqui então é que ele desce irado, desce chateado, porque ele não consegue devorar o Senhor Jesus, o Filho, matar o Filho. Ele pensa que a morte do Filho seria a sua vitória, mas a morte do Filho é a vitória do Filho, é a ressurreição do Cordeiro. Então, o que é que ele faz após descer cheio de cólera? Olha o verso 17, então, ainda do capítulo 12. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Isto é, o diabo então, o dragão então agora, sabendo que não lhe resta mais nada, só lhe resta agora fazer todo o mal que for possível fazer. Então ele, irado e com toda a cólera, o texto diz que ele agora vai atrás da descendência da mulher, isto é, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, a igreja do Novo Testamento.
Agora a igreja do Novo Testamento é perseguida pelo dragão, para que então ele tente de alguma forma destruir o que for possível até a sua volta, até a volta do Senhor Jesus. Então, em meio a esse contexto, nós temos o capítulo 13. E o capítulo 13, ele narra, querido, basicamente duas coisas. O dragão, ele está irado, está cheio de cólera, está atrás da igreja do Senhor. E o capítulo 13 narra o dragão e o que nós chamamos dos seus dois aliados. A besta que emerge da água e a besta que emerge da terra. Essas são as duas figuras que o apóstolo João então vê na sua revelação e que representam exatamente os aliados do dragão, aqueles que vão se juntar ao dragão para fazer a vontade dele. Então a imagem que João tem e que ele então escreve, volte seus olhos para a Bíblia, ele começa então no verso 1 dizendo: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. É interessante porque a imagem de fato aqui é que João, ele está no mar. Se olhar no verso 17 do capítulo anterior, ele desceu para a areia ali do mar. Então ele enxerga essa besta surgindo, emergindo do mar. E a ideia aqui de besta, querido, é de fato que era meio que um monstro, era uma fera, era um animal monstruoso. E essa fera, essa besta, ela tinha o quê? O que é que diz o texto? 10 chifres. E na palavra de Deus, via de regra, chifre tem o sentido de poder, de força. Isto é, uma fera, um animal monstruoso emergia das águas e ele era poderoso. E 10 no livro de Apocalipse, ele é o número do maligno. Só que perceba, ele tinha 10 chifres e tinha quantas cabeças? 7 cabeças. E 7 no Apocalipse, na palavra de Deus de forma geral, sempre tem um sentido de apontar para a perfeição. Ou seja, ele é do maligno. Ele tem 10 chifres, mas ele tem 7 cabeças. É mais ou menos o seguinte: embora a besta seja de fato um aliado de Satanás, do dragão, ela tentava de alguma forma enganar e se passar por Deus. Ela não era tão descarada assim. Ela tinha 7 cabeças, ela tentava enganar aqueles que olhavam para ela. E o texto então continua e diz que sobre os chifres tinha 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então no verso 12 ele diz que a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Da última vez que falamos em Apocalipse, a gente lembrou que para entender, para compreender Apocalipse, é essencial o Antigo Testamento. E quando tratamos aqui de Apocalipse 12, nós voltamos até Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde a gente fala, e a palavra de Deus trata sobre a semente, a mulher que terá um descendente, que esse descendente pisará na cabeça da serpente. É esse texto que baseia Apocalipse 12. E aqui então não é diferente, também precisamos voltar no Antigo Testamento para tentar compreender o que é que significa então a besta que era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E é muito semelhante essa imagem que João viu, da imagem que Daniel viu. Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7.
Vamos tentar entender o que é que João está querendo falar com essa besta que emergia então da água. Daniel capítulo 7, dos versos 2 ao 7. Preste bem atenção. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Veja aqui a referência ao mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. E continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Perceba as grandes semelhanças que existem na visão de Daniel e na visão de João. E a visão de Daniel, o próprio Daniel, um pouco mais para frente, ele vai interpretar isso. Ele vai dizer quem são esses animais. E esses animais, queridos, são... E aí ele vai descrevendo, a gente não tem tempo para entrar aqui no detalhe, mas basicamente cada animal desse, ele significa um império que se levantou na história. O primeiro império que se levantou foi o Império Babilônico. Esse foi o primeiro animal. O segundo império que se levantou foi o Império Medo-Persa. O terceiro império que se levantou foi o Império Greco-Macedônico, com Alexandre o Grande. E o 4º império que se levantou, aquele que ele não soube descrever o animal, que era muito terrível, era o Império Romano. O que é então que isso tem a ver com Apocalipse? Volte no texto, Apocalipse 13. A ideia aqui, querido, é que essa besta que emergia do mar, que era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso, querido, é nada mais, nada menos do que o primeiro aliado do dragão, e ele tem a característica de ser todo um sistema e um poder político, militar e econômico que servem ao dragão. O que foi que aconteceu com o Império Babilônico, Medo-Persa, Romano e todos aqueles que Daniel descreveu? Todos eles serviam ao dragão, a Satanás, as intenções dele. O primeiro aliado, então, do dragão para perseguir a igreja na terra é o poder político, o poder militar, o poder econômico. Todas essas coisas, elas no final das contas, elas sempre desembocam num servidor, o sistema como um todo, servindo ao dragão, a Satanás. São os reinos deste mundo.
Nesse sentido, então, querido, o grande sistema em que vivemos desde antes, desde a antiguidade até os nossos dias, é exatamente um sistema que tem como objetivo servir os interesses do dragão. Mas o texto não para por aí. No verso 3, então, o texto continua e diz: então vi uma de suas cabeças, como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem pode pelejar contra ela? E aqui é importante a gente entender que há sim, e João faz questão de fazer isso, uma diferença entre o sistema, que é o aliado, e o próprio dragão. O dragão, ele se utiliza do sistema para o seu favor. E o sistema, por sua vez, serve aos interesses do seu senhor. Não é à toa que a própria palavra de Deus diz que no mundo jaz o maligno. Mas há uma outra distinção aqui também que é muito importante que a gente compreenda, que é a distinção entre a besta, o sistema como um todo, e uma cabeça específica. O que é que diz que no verso 3? Que uma de suas cabeças, João viu que essa cabeça foi golpeada como de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E essa é a característica, querido, do que nós conhecemos como o anticristo. O sistema serve ao dragão, mas o sistema, ele também é liderado por uma cabeça poderosa, que será ferida, e que durante toda a história, vários anticristos, como tipo do grande anticristo que ainda virá, o que nós chamamos de anticristo escatológico, aquele que virá no último dia, o maior deles. Toda essa história, sempre há aquilo que nós chamamos de o cabeça, que é a cabeça da besta, essa cabeça. Quais são as características dela? Ela é golpeada, mas ela é curada. E por causa então dessa cura, a terra se maravilha e segue a besta. Esse anticristo, ele ainda não apareceu, e ele é o grande chefe de todo o sistema. E para a gente compreender melhor isso, abra comigo brevemente em 2 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo nos ajuda a compreender que todo o sistema, que serve ao dragão, ou seja, todo o poder político, todo o poder econômico do mundo, ele tem um único objetivo: servir ao dragão. Mas há o anticristo, que é o aliado do dragão, e que será levantado ainda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 ao 9. Preste bem atenção no que aqui diz o texto. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E a ideia aqui do apóstolo Paulo é descrever de fato aquele que no último dia será de fato encarnado como o anticristo. Ele usa a expressão homem da iniquidade, filho da perdição, em carne e osso.
Então, no verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Lembra? Ele sempre tenta imitar. Ele sempre tenta se passar por Deus. O texto diz então que esse anticristo, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade, o que é que diz a palavra? Já opera. O sistema, ele já opera. O sistema, ele já é a favor dos interesses do dragão. Sempre foi assim. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Perceba então que há aqui, querido, esse grande aliado do dragão, essa besta que é o sistema, um sistema que serve aos interesses do dragão. E esse sistema tem uma pessoa, tem um cabeça, que será enviado no último dia. Lá para o final da história, quando o Senhor então permitir que isso aconteça, e esse será então o anticristo. Mas a igreja do Senhor, ela sempre viveu, queridos, ciclos dessa natureza. Se você lembrar muito bem, no primeiro século, os cristãos sofreram uma grande perseguição, por exemplo, a partir do imperador Nero. Muitas histórias são contadas dessa época. O imperador Nero fazia atrocidades simplesmente porque as pessoas professavam o Senhor Jesus Cristo. E esse é exatamente um tipo de exemplo que nós usamos para compreender que o anticristo, ele é sim um sistema, mas ele também tem uma pessoa que lidera esse império. Lembra da visão de Daniel? Impérios se levantavam. Mas tem uma observação. Nero, depois dele vieram outros, e outros, e outros, mas até agora, ainda não veio o último, o anticristo, que nós chamamos de anticristo escatológico, o último que virá, e é esse que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. A besta, então, como sistema, é o primeiro aliado do dragão. E uma das cabeças da besta é o anticristo. E é aquele que lidera. E a gente, querido, não sei se você lembra, mas recente nós tivemos um pouco da experiência de como é o poder político, militar e econômico servir ao dragão. Igrejas foram, entre aspas, obrigadas a fechar. O nome disso é sistema que serve ao dragão. E nós poderíamos trazer muitos e muitos exemplos, durante toda a história, de momentos onde o poder político foi usado, o poder militar ou econômico, para manipular as situações e fazer com que o dragão e os interesses do dragão vencessem.
No verso 5 a 8, então, ele diz, em Apocalipse 13, volte lá a sua Bíblia comigo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quanto tempo? 42 meses. Lembra? 42 meses. Na palavra de Deus, isso pode aparecer, sobretudo em Apocalipse. Esse tempo sempre aparece de várias maneiras diferentes. Às vezes aparece 42 meses, às vezes aparece 1260 dias, às vezes aparece 3 anos e meio, e outras vezes aparece exatamente por ser o período abreviado, 3 dias e meio. Lembra, existe todo o tempo perfeito, o tempo do Senhor. E o Senhor divide então esse tempo em basicamente 2 momentos. Um momento antes de liberar o anticristo e um momento depois disso. O texto diz então no verso 5, que foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir durante quanto tempo? 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Isto é, existe um período de tempo, querido, que a igreja do Senhor vai passar sim por tribulações, o anticristo sim vai perseguir, mas o Senhor Jesus já falou isso em Mateus 24, esses dias serão abreviados. Abra comigo Mateus 24. Mateus 24, capítulo 15, versículo 15. Então essa besta, essa aliada do dragão, junto com o anticristo, num determinado período de tempo, perseguirá ferrenhamente a igreja. E veja como o Senhor Jesus coloca esse tempo, do verso 15 ao verso 22, ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Isto é, terá uma época, sim, onde a igreja do Senhor, querido, passará por uma ferrenha perseguição. Mas esse período, essa grande tribulação, ela não durará o mesmo tempo que antes dela. Nós vivemos hoje no tempo, se você lembra bem, Apocalipse 7, nós falamos sobre isso, o grande cavalo branco, o cavaleiro branco que vai vencendo para vencer. A pregação do evangelho que é pregado e pregado a todos os lugares de forma livre, sem nenhum tipo de problema. E nós estamos, numa conta rápida, há 2000 anos fazendo isso. O evangelho tem sido pregado, mas haverá um dia, então, que o anticristo se levantará, o abominável, e então a igreja do Senhor passará por grande tribulação. Mas será um tempo mais curto do que esse em que vivemos hoje. Mas o ponto então, querido, volte seus olhos para o texto. Verso 7, foi-lhe dado também
que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isto é, sim, aqueles que não têm o nome escrito no livro do Cordeiro, esses serão levados, enganados por esse aliado, para que ele adore ao dragão. Se alguém tem ouvidos, ouça. E aqui é o momento, querido, onde a igreja do Senhor, ela persevera. Aqui é o momento onde a igreja do Senhor resiste. Aqui é o momento onde ela não cede às pressões que ela vem recebendo. O texto diz no verso 10, se alguém leva para cativeiro vai. A ideia aqui é, olha, eu preciso negar Jesus, eu preciso negar o evangelho para me salvar, não pode me levar para o cativeiro, não tem problema. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Imagine, querido, os cristãos daquela época recebendo esse texto, sofrendo a ferrenha tribulação, perseguição, filhos, famílias, sendo perseguidos e mortos pelo imperador, seus empregos, trabalhos sendo perdidos, simplesmente porque eles eram cristãos e professavam ao Senhor Jesus. Então eles recebem a revelação do Senhor que diz, olha, se é para morrer pela espada, por causa da fé, que seja, vale a pena, porque o dragão já perdeu a sua guerra. Então ele finaliza o verso 10 dizendo, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse é o grande ponto da igreja. A igreja, ela sempre resistiu, e ela sempre foi fiel, não porque ela é tão boa assim, mas porque o Senhor Jesus a conduz nesses caminhos. Ainda haverão outros textos onde ele vai voltar, o próprio João, e vai tratar sobre essa primeira besta ainda, sobre esse sistema e sobre o anticristo. Mas então ele vê uma outra besta, que agora emerge da terra. E essa besta, então, ela possui 2 chifres, verso 11. E aqui é um pouco mais fácil de compreender. Ela parece um cordeiro, mas falava como um dragão. Isto é, ela aparentava ser uma coisa, ela aparentava ser o cordeiro, mas quando ela abria sua boca, ela falava como o dragão. E a ideia aqui, querido, é que essa segunda besta, que também é a aliada do dragão, nesse projeto de destruir e perseguir a igreja, é o que nós conhecemos como falso profeta. Existe um sistema e um anticristo, e existe um outro aliado, que é o que nós chamamos de falso profeta. Parece ser uma pessoa boa, tranquila, agradável, um cordeiro, mas na verdade é o dragão. E aqui é uma referência direta exatamente aos falsos mestres, aqueles que ensinam mentiras, aqueles que são identificados com a falsa pregação do evangelho, são aqueles que distorcem a palavra em prol do bem do dragão, em prol dos interesses do dragão. É a falsa religião,
são as falsas verdades, mas que parecem verdadeiras. Já ouviu alguns pastores, entre aspas, ultimamente falar de forma bonita, elaborada, e no final das contas, a conclusão da história é uma heresia? Isso é o que nós chamamos de falsa religião. Tem uma pitada de verdade ali, outra pitada de verdade em outro lugar, mas no meio de tudo isso está a mentira. Ele só se usa da verdade para enganar aqueles que a estão buscando. Mas sabe por que isso é interessante? Porque eu e você não acreditamos em coisas que são falsas demais. É assim ou não é? Se você já assistiu na televisão um rapaz, um homem, um ser estranho, chamado Henrique Cristo, você acredita de fato que aquele cara, ele é a encarnação do Senhor Jesus? É muito óbvio, porque é muito falso. A sutileza desse aliado do dragão exatamente é o detalhe. É aquilo onde eu e você não conseguimos ver. É o grande engano, onde o meu e o seu coração se perdem. Então essa religião, esse falso profeta, é exatamente esse segundo aliado do dragão. E não era assim, querido, lá atrás. Quando você pega, por exemplo, a própria história bíblica, um grande império que tinha um imperador, e esse imperador gostava de ser adorado. E o que era que os sacerdotes faziam? Mandava todo o povo adorar o imperador. Esse é o sistema. Esses são os interesses do dragão. E que persegue sempre a igreja. Verso 12, exerce toda a autoridade da primeira. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Quem é essa primeira besta? O anticristo. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Veja, o engano vem exatamente por isso, porque meios extraordinários são considerados meios de revelação. E as pessoas se enganam. O engano vem por meio exatamente de passos como esse. Opera grandes sinais, então você vê um grande sinal e diz, é de Deus. Mas nem todo sinal é de Deus. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Não foi isso que aconteceu com Daniel e os seus amigos? Percebe? A história, ela sempre aponta para esse último dia. Mas ainda haverá um último dia onde o grande falso profeta e o grande anticristo se levantará para que o Senhor Jesus os destrua de uma vez por todas. Então no verso 16 o texto diz, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E aqui, eu já ouvi de tudo. Se você já faz parte da igreja evangélica há um tempo, você já deve ter ouvido de muitas e muitas maneiras de que essa marca que o apóstolo João fala aqui é algo tecnológico. Eu já ouvi falar que é código de barra. Eu já ouvi falar que é chip. Terá um chip que será colocado na testa e na mão direita daqueles que adoram a besta. Se for o chip, a gente está muito perto. Porque Elon Musk já conseguiu colocar um chip na cabeça e controlar. Mas a palavra de Deus não está falando sobre isso. A questão aqui é outra. A questão aqui, querido, é que antes de qualquer coisa, antes do diabo, do dragão marcar os seus, Deus já marcou os deles. Deus já selou os deles. Existe um livro onde o Senhor já escreveu o nome do seu povo, e nesses o diabo não mexe. Basicamente, o que o texto está falando para mim e para você é que existem dois tipos de pessoas no mundo, e é assim que a Bíblia separa. Existem aqueles que estão no livro da vida, e aqueles que têm a marca da besta. Aqueles que são selados pelo Espírito, e aqueles que têm a marca da besta. A marca da besta é nada mais, nada menos do que aqueles que pensam, que têm a vontade, que têm o seu intelecto. Percebe aqui a referência à testa, que ele diz que será uma marca na sua fronte. E não só na fronte, mas na mão direita. E a referência aqui à mão direita é que esses que têm a marca da besta, não apenas o intelecto, não apenas a vontade, mas também a ação, a prática das suas vidas apontam que eles vivem para o interesse do dragão. Querido, a marca da besta é nada mais, nada menos do que aqueles que recusam o evangelho do Senhor. Agora, por que João então vê esse número 666? E ele diz então que é número de homem, 666. Aqui há variadas possibilidades de pensadores diferentes. Aqui eu acredito que chega mais perto do que é verdade, é que o apóstolo João, aqui ele está usando uma técnica da época para escrever o livro que era chamada de gematria. O que é que significa, o que é que fazia com essa técnica de escrita? Basicamente, o que se fazia era atribuir valor numérico às letras, e ao somar, tem-se quanto seria o valor de um nome. Então, imagina mais ou menos o seguinte: a gente vai pegar o alfabeto e vai colocar A é 1, 2, A é 1, B é 2, C é 3, e assim sucessivamente. E aí eu vou pegar o meu nome, Danilo, D-A-N-Y-L-L-O. E aí eu vou pegar o número da minha letra. E ao pegar o número da minha letra, eu vou somar e vai dar um número final. Isso, no final das contas, é o que significa a gematria. É uma técnica de escrever. É o que alguns estudiosos dizem. E o processo aqui era um pouco complexo, porque eles pegavam um nome no grego, transformavam para hebraico, e então eles faziam uma conta. O que muitos estudiosos falam é que esse número 666, por exemplo, e aí vem algumas questões históricas também, é que esse imperador, que nós já falamos aqui, Nero, foi um imperador
que derrubou e que exerceu uma grande e ferrenha perseguição contra a igreja. E o que os manuscritos dizem é que o nome Nero César, que era o imperador, quando você fazia essa conta aí da gematria, ele dava 666. Mas, tempos depois, na própria época do apóstolo João, quando ele está escrevendo aqui Apocalipse, existia um outro imperador que estava em voga, não mais Nero. O nome desse imperador era Domiciano, e o primeiro nome dele era Tito. E o que os estudiosos dizem é que o nome Tito também dava 666. E outros ainda tinham um nome latino que era uma referência aos romanos. E esse nome latino, quando é exercida, então, essa técnica da gematria também dava 666. Ou seja, o Senhor não quis revelar claramente o que é que significa 666. A que pessoa específica. Mas a ideia aqui é que existe sim durante a história aqueles que têm a marca da besta, ou seja, 666. Existem muitos por aí, mas ainda virá um maior. Virá esse anticristo escatológico, virá esse que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. A igreja do Senhor aqui, querido, então, eu quero que você então guarde isso. A igreja do Senhor, ela vai passar pela tribulação. Ela será perseguida. O sistema desse mundo coopera para a vontade do dragão, e eu e você estamos inseridos nele. E eu e você somos tentados todos os dias a cair nesse sistema, a sonegar um imposto, a abrir mão de uma nota fiscal. Eu e você somos diariamente tentados a colaborar com esse sistema. E essa é a vontade do dragão, para que eu e você caiamos nos nossos pecados e para que a gente se perca. Por isso que a palavra aqui, que o próprio apóstolo João fala no final do verso 10, é que a perseverança e a fidelidade dos santos está aqui. A perseverança da igreja em permanecer firme na fé no Senhor, sem se deixar enganar, sem ouvir prodígios e sinais, e achar que qualquer prodígio e sinal aponta para o Senhor, e começar a acreditar que a palavra de Deus é, no final das contas, a grande revelação. Essa é a artimanha do falso profeta. Sinais, prodígios e misturar um pouco de mentira com verdade para enganar muitos. Mas eu e você, firmados na palavra, eu e você com olhos fitos na santidade do Senhor Jesus, sim, isso é uma promessa, nós passaremos, nós conseguiremos, nós alcançaremos misericórdia, porque o Senhor é quem conduz a sua igreja e a protege nesse caminho. Porque é o Senhor que dá poder ao dragão, é o Senhor que permite que os aliados se levantem, é o Senhor que faz e controla toda essa história, para que a igreja do Senhor permaneça. Um bom ouro precisa ser depurado, precisa passar pelo fogo, para que ele se torne cada vez mais precioso. E é assim, querido, que o Senhor faz com a sua igreja. O Senhor Jesus revela a João que existe um dragão, a grande serpente, e que existem dois grandes aliados, o sistema com o seu anticristo e o falso profeta. E nós precisamos estar atentos para não cair em nenhuma armadilha do diabo e permanecer firmes na perseverança e na fidelidade dos santos. Vamos orar, feche seus olhos.